Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou terminar minhas impressões dos 7 dias, né? Na verdade hoje é terça-feira, eu comecei a utilizar o aparelho na quinta, mas eu vou ter, essa semana eu tô lotado de provas e amanhã mesmo eu vou ter outra prova de física e sexta-feira a de cálculo. Então eu vou adiantar algumas coisinhas aqui que não vai mudar minhas impressões até lá, creio eu. Bom, a parte externa, falar um pouco do design dele. Ele é um design bem simples, bem sóbrio. Não tenho muito a reclamar não. Só tem uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês agora mesmo. Ah, essa borda aqui é de metal de verdade. Aqui essa capinha traseira, ela não mancha. Ela não é um imã de digitais, como vocês podem ver aí, eu tô relando aqui, ó. Não fica manchado, nem marcado, nada. Excelente. A tela, apesar de usar bastante, eu acho que não vai dar pra ver no vídeo, mas não pega muita mancha também. Bom, eu achei a qualidade dele bem boa pelo preço. De antemão já adianto para vocês que vale a pena. Eu vou ficar com ele por dois motivos. O primeiro é porque eu acho que vale a pena. O segundo é porque o segundo motivo vocês vão descobrir ao longo do vídeo. Mas já adianto que não é um bom motivo. Bom, a única ressalva da construção dele que eu tenho para dizer são esses botões nas laterais que eu achei de muito mau gosto, mas funciona bem. Aqui acho que a câmera não vai captar muito bem para vocês verem. Mas a qualidade desses botões aqui é horrível. Mas o que importa é que é perfeitamente funcional, certo? Uma coisa que eu tava comentando com alguns colegas e eu não vou mudar minha opinião é que eles acharam que essa borda lembra um pouco o Note 4. Pra mim não lembra em nada o Note 4, beleza? Pra mim lembra mais um Moto G mesmo. Falando em Moto G, eu mantenho minhas impressões iniciais. Eu achei a pegada bem parecida com o Moto G, mas não tão boa a solidez. Não é tão pesado também. Essa parte aqui tem hora que você tá com a mão um pouco mais gordurosa, né? Mas não de gordura de comida, é gordura natural, assim, do corpo mesmo, sabe? E às vezes gruda bem assim, oferece uma boa pegada. Mas eu achei que desliza muito fácil, então é bom tomar cuidado com isso. Sol, pôs aqui, tive que aumentar o brilho. Então eu acho que tem que tomar um bom cuidado com isso. Outra coisa que estávamos discutindo é sobre o sensor de luminosidade, que é incomum para essa faixa de preço, mas sinceramente não sei se era bom tê-lo, porque ele não funciona muito bem, na minha opinião, é bem ruim, e então eu acho que eles deveriam não ter colocado isso e investido em outros pontos que eu vou mencionar mais adiante no vídeo. Então, outra coisa a se considerar é a categoria do aparelho, que é de entrada, né, galera? E o valor. Então, aconteceu alguns comentários aí na internet denegrindo o aparelho, mas justamente por excesso de expectativa ou comparação com aparelhos muito superiores. Aí não dá mesmo, entendeu? Mas no geral, dentro da categoria do aparelho e do preço, eu não conheço precedentes aqui no Brasil. Ele é bem melhor que os Alcatels, da mesma faixa de preço. Tem uma tela de 5 polegadas, que é um pouquinho maior. O Alcatel tem 4, 4,5. Tem uns de 5 e até de 6, mas
é mais comum a de telas menores. E de outras marcas eu desconheço. Uma coisa bem relevante a se considerar nessa faixa de preço são os botões retroiluminados. São os que nos Alcatéis não tem, e o design dos botões, que nos Alcatéis tem... Eu tô falando Alcatéis, mas é um nome, né? Não sei se tem plural, mas eu vou continuar falando do mesmo jeito. Nos Alcatéis não são gigantes esses botões, prejudicam um pouco o design do aparelho. Terminando essa parte externa, falar um pouco, eu já falei da pegada, vou falar um pouco da área útil. Ele tem muita borda, então um aparelho de 5 polegadas que teoricamente era para ser pequeno, não é tão pequeno assim. Eu consigo acessar perfeitamente todas as áreas da tela com a mão, fazendo um pouquinho de malabarismo, como sempre, mas não é algo tão agradável assim. Se as bordas fossem um pouquinho menores, seria muito melhor, mas não é algo que desabona o aparelho também. Apenas mais uma consideração, eu falei para vocês que ia utilizar o aparelho como o meu Android principal, de fato estou usando, mas eu não instalei todos os aplicativos que eu uso, porque eu tinha mais de 80, 90 aplicativos e eu uso eles raramente, assim, eu deixo no aparelho que se precisar tem, mas não é algo que eu uso todo dia. Então, eu achei melhor deixar a memória do aparelho livre para outras coisas. Aí você vai falar, pode instalar aplicativos no cartão de memória. É verdade, mas não se compara com a memória do aparelho, certo? Então eu prefiro ficar com ele rápido e ter menos aplicativos. E por fim, eu não utilizo meu aparelho pessoal assim. Eu gosto de colocar um Nova Launcher, etc. E eu não coloquei ainda porque eu gostei dessa interface de usuário da marca. Tô testando ela por um tempo. Eu já tenho o iPhone, então eu tô acostumado, mas no Android eu sempre usei gaveta de apps, sempre usei gaveta de apps e nessa UI aqui não tem, mas eu tô testando ainda. Eu gostei, já tô acostumado, como são menos aplicativos, tá sendo bem tranquilo de lidar com isso. Para usuários mais básicos, pode ser que sinta falta da gavetinha aí, ou se acostuma mais fácil, talvez, não sei, mas facilmente resolvido colocando uma launcher, certo? Falando um pouco mais do multitarefa, como vocês podem ver, rodando tudo perfeitamente. Por exemplo, abrir a câmera. Não engasga nas trocas de aplicativo. Pelo contrário, é bem fluido até. Como vocês podem ver, deixando tudo isso aqui aberto. Certo? Skype. Outra coisa que eu gostaria de mostrar é que eu não estou usando o Facebook nem o Messenger Lite. Estou usando o normal mesmo, que é bem mais pesado, e o aparelho está dando conta tranquilamente. Agora eu não sei quanto tá, mas sem aplicativos utilizados, ele fica com 1.2 GB de memória RAM livre. Disponível no momento tá 842 MB. Então é uma boa folga aí dos Alcatéis de 1 GB de RAM. E realmente faz uma diferença no multitarefa. Algumas outras pessoas estavam falando que esse aparelho é muito melhor que o Alcatel. Sinceramente eu não achei o Alcatel bonzinho. Mas de fato está eu colocaria num patamar acima pela memória RAM, pelo acabamento, pelo design em geral, certo? Uma coisinha que eu esqueci de falar sobre o multitarefas e o desempenho geral do aparelho é que eu sofri alguns engasgos. No próprio unboxing vocês viram um pequeno engasgo, embora eu acho que foi minha culpa, fui muito apressado, mas eu no dia a dia agora sofri alguns engasgos, mas eu também acho que foi culpa minha, porque eu saí de aparelhos muito mais potentes, alguns até com 6 GB de RAM, por exemplo, e tava querendo fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Então, por isso que estava travando. Agora que eu me dosei para utilizar um aparelho dessa categoria, está tudo fluido perfeitamente, como vocês mesmos podem ver aí no vídeo.
Telefone eu não vou abrir porque pode ter algum telefone específico aí. Podem ver, ó, que até o Facebook tá bem de boa. Por exemplo, vou abrir essa notificação aqui. Outra coisinha falando sobre... Deixa eu abrir um site aqui que vai ser melhor para demonstrar. Pode ser esse Burger King aí. Uma coisinha que eu achei bem legal. É apenas um detalhezinho. Essa barra de notificações aqui é configurável. Como vocês podem ver, tá o Wi-Fi, 4G e a rotação automática ligados. Expandindo um pouco mais a localização e o ponto de acesso, etc. Vibração. Aumentar o brilho aqui para vocês enxergarem. Aqui, por exemplo, em captura de tela, ele não tem aquele recurso, se eu não me engano, dos Galaxies, que vai emendando uma screenshot na outra para virar uma gigante. Mas em compensação tem esse recurso bacaninha aqui, que você tira um print e vai tirando. Eu achei bem legal. Nos aparelhos imediatamente anteriores que eu tive não tinha isso. E como eu uso bastante print screen, isso facilita demais minha vida. Apenas uma outra curiosidade, que eu achei que o aparelho demora muito tempo para instalar um aplicativo. Ele baixa rapidamente, que isso é referente à internet, né? Mas para instalar eu achei que ele demora bastante. Não sei se é por causa do desempenho dele ou algo característico aí do sistema, sei lá. Passado mais um dia eu vou falar um pouquinho mais sobre a tela. Eu tava comentando com o Brand do Promobit e mais algumas outras pessoas do, se não me engano era do Hard Mob ou do Adrenalina, não lembro, sobre a qualidade da tela. Eu vi algumas pessoas dizendo que a tela tava puxando para tons amarelados. A minha, eu não notei nada de diferente, está normal. Se vocês forem ver mesmo, comparado com outros aparelhos, no máximo ela puxaria para um cinza, para o azul, etc. Para o amarelo não. Mas eu comparei aqui e tá normal. A sensibilidade me agradou na maioria das vezes. Tem um carinha que comentou aí no vídeo que tava com problema na sensibilidade e eu comecei a prestar mais atenção e fazer mais testes. De fato, eu encontrei problemas aqui perto das bordas, nos cantos, certo? Algumas vezes ele não responde como deveria, mas no meio da tela e digitando, navegando na internet e tudo mais, eu não notei nenhum problema com isso. Falando um pouco também da tela sob o sol, eu gostei bastante. Não vou dizer que é o melhor que eu já vi, porque não é, mas também está acima aí do aceitável, do razoável. Então, pelo preço do aparelho, eu considero bom. Para quem chegou no canal agora, ou para quem já viu, não sei, eu estava com o Zux Z2 anteriormente a esse. E ele era horrível sobre a luz do sol, ou sobre qualquer luz. Então, esse aqui ganhou dele de lavada, assim, na minha opinião. Mesmo o outro tendo IPS Full HD, não dava conta. A qualidade apresentada por essa tela está bem aceitável. O brilho máximo não é tão forte, mas é mais do que suficiente para poder enxergar. Então, galera, eu vou falar um pouquinho sobre a resistência do aparelho. Infelizmente, eu já pude testar ela. Estava terminando a aula e o professor pediu para mim desligar o projetor. E eu fui lá desligar e deixei o celular na mesa assim. Um colega de classe meu, ele carrega um guarda-chuva pendurado na mochila. Ele colocou a mochila nas costas, não viu, bateu o guarda-chuva aqui. Aí o celular começou a rodar assim até que caiu estava na carteira, né? Caiu na cadeira e depois no chão. Felizmente não apresentou nenhum risco na tela nem nas bordas, muito menos na traseira.
Porém, não sei se vocês vão conseguir enxergar, essa lateral metálica entortou um pouco, amassou. Que vai ser meio difícil para mostrar para vocês, eu acho. Se vocês comparar essa parte com essa, talvez dê pra ver que tá diferente a espessura, tá amassado. Por um lado eu fiquei triste, porque o celular é novinho, né? Não faz nem uma semana já caiu no chão. Mas por outro eu fiquei feliz que não aconteceu nada demais com a tela, nem com o resto do aparelho, só essa parte estética mesmo. E eu descobri que essa lateral é de metal de verdade, né? Então é um ponto positivo aí pro Nefus e para TP-Link, que nos disponibilizou um aparelho aí relativamente resistente e de boa qualidade. E eu sinceramente não esperava que isso fosse metal e achei que poderia descascar com o tempo ou riscar facilmente. E não. Então fiquei feliz por isso. Lendo alguns reviews por aí e comentando com alguns colegas, eu vi que ele não tem giroscópio e aparentemente bússola também não. Falando um pouco sobre o GPS dele, eu vou tentar abrir aqui para mostrar como que funciona, mas eu vou ver se eu apago a localização. Só deixa eu fechar. Como vocês podem ver, mais uma vez, fluido aqui. Eu vou deixar carregando para vocês verem, mas eu vou apagar minha localização, ok? Aqui foi rapidinho, né? Tá tanto no GPS quanto no Wi-Fi, mas utilizando ele na rua eu percebi uma leve demora para o carregamento inicial, depois ele vai bem. Eu precisei usar ele 4 vezes ao longo dessa semana, então deu para ter um pouquinho de noção. Mas claro que isso pode mudar com o tempo, minhas impressões finais, né? Como eu vou postar as impressões de uma semana, por enquanto eu tô relatando só o que tá acontecendo. Outra coisa a se comentar é que eu não tive problemas com o gerenciamento do Dual SIM. Aliás, achei muito bom. O que me incomodou um pouco é que quando eu tô com o 4G ligado e o aparelho está em repouso, ele desliga o Wi-Fi e a princípio fica usando o 4G. Mas isso é configuração, bem simples de resolver. Mas por padrão, tem que tomar um pouquinho de cuidado, não pelos gastos dos dados. É uma diferença meio relevante. Tipo, foi uns 3, 4 megas. Mas a bateria que vai mais rápido. Comentando um pouquinho sobre jogos, que algumas pessoas me pediram para testar. Sinceramente, eu não vou testar jogos porque eu não gosto de jogar no celular. E... tipo, eu até pretendo comprar um controle Bluetooth para jogar, mas por enquanto, como eu não tenho, eu não jogo. Eu acho bem horrível, assim, às vezes eu tenho problema de jogar até em console, eu prefiro PC. Só dando um parecer, alguns colegas meus testaram o jogo, aguenta rodar algumas coisas, claro, vocês não vão conseguir jogar os jogos que precisam de mais recursos, mas por exemplo, tem um jogo que rodou, que me surpreendeu, eu vou falar aportuguesado, que é o Real Racing. Ele demorou para iniciar, segundo meus colegas, tipo 45 segundos a 1 minuto, mas rodou depois até satisfatoriamente bem. Eu vou deixar o link aí na descrição. Se eu não me engano, eles postaram um vídeo de testando os jogos. Se eu achar o link, eu ponho aí. Se não postaram, esquece o que eu falei. Mas é verdade, alguns jogos estão rodando até que satisfatoriamente bem, tirando o carregamento inicial. Aproveitando aqui para dizer rapidinho para vocês que eu achei o sistema de vibração dele meio esquisito. O motor, né, de vibração, porque ele é bem diferente de todos os aparelhos que eu já tive. A sensação que ele passa é tipo de um console mesmo, para quem já jogou Play 2, Xbox One, Play 4. A vibração dele é um pouco mais pesada e mais lenta, sabe? Apresentando para vocês mais uma curiosidade, não sei se vão conseguir ver, desculpa meu jeito aqui, que o cabo é meio pequeno e com o tripé, as coisas ficou meio complicado de mostrar, mas acho que dá pra ver bem. Ele tem um LED aqui enquanto está carregando, e quando carrega por completo ele apaga. Infelizmente esse LED não está sendo usado para notificações, o que é uma grande pena. Talvez dê pra mudar isso mudando o launcher ou até ROM, se tiver pra ele. Eu ainda não
pesquisei. Eles deveriam ter colocado essa opção originalmente no aparelho. Ia ser bem bacana. E ele só tá funcionando mesmo quando tá carregando. Podem verificar aí que o cabo tá conectado. Se eu arrancar, ele apaga na hora. Correto. E colocando, ele acende. É uma pena que não utilizaram esse LED aí. Bom, galera, dando um retorno aqui pra vocês quanto ao som. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiz uma gravação de voz e não sabia se tinha ficado boa no aparelho? Pois é, eu testei no PC. Ele dá uma pequena distorção na voz, mas é perfeitamente audível. Aliás, não é bem uma distorção, é um pouco de ruído. Mas tirando isso na voz, você não percebe o ruído do ambiente ou coisa assim. Então tá satisfatório. Quanto ao alto-falante de chamada, sem problema nenhum até agora. Já no quesito som em alto-falante, mantenho minha posição para vocês. Espera aí. Mantenho minha posição das primeiras impressões. Realmente ele é aceitável até um certo volume. Depois disso fica bem ruim para quem tem um ouvido mais treinado, é um pouquinho mais exigente. Certamente não é um telefone para som. Vai te atender até um certo volume, mas não indico para som. Se quer um celular assim, tipo para servir de MP3 player, somente isso, não recomendo. Todas as músicas são sem copyright, para eu não ter problema, então peguei basicamente só eletrônica. O nome tá aí no visor, mas eu vou colocar no vídeo também. Mais uma vez peço desculpas pela iluminação. Aí não sei se vocês conseguem perceber a distorçãozinha já. Algumas músicas dá pra perceber mais nitidamente, outras menos. Como vocês puderam ver ali, não sei se foi eu ou o aparelho, mas deu uma falhadinha no touch. Ó, essa música já não tá distorcendo tanto, não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Isso aqui dá pra perceber. Pessoalmente é nítido. Eu gosto muito de guitarra e de bateria. Para ouvir músicas instrumentais nesse telefone não é bom. Ó, aqui já dá para perceber a distorção também. Essa música aqui, pessoalmente não achei que tem muita distorção. Essa aqui é nítida a distorção. Voltamos ao início. Falando um pouco sobre os fones de ouvido, eu testei vários pegando de gamas mais baixas a mais altas. Ele conseguiu empurrar bem até. Por exemplo, eu testei KZ, Sony, um da Superlux e um da Shure
Desculpa a pronúncia, não sei se é exatamente assim que pronuncia, é SHURE. Em fones melhores, ele não consegue empurrar tão bem o volume. Por isso, por incrível que pareça, eu achei que dá pra perceber menos a distorção. Mas em fones de gamas mais baixas, como o marketing é voltado mais pro volume, pro bass, a distorção é muito nítida. Dá pra ver bem mesmo. Mas eu tenho um AKG K240 MK2, né? Eu nem tentei colocar nele porque às vezes fica ruim até no próprio PC. Eu acho que o celular não ia dar conta de empurrar, não. Mas o que eu tenho aqui da Superlux, ele conseguiu empurrar bem. O volume só ficou meio baixo, mas a qualidade até que ficou razoável. Tiveram comentários aí sobre Bluetooth. Eu não lembro se foi aí no caixa Bluetooth, né? Não sei se foi aí no YouTube ou em outro site, mas eu não testei nenhuma. Inclusive, vou testar uma ao vivo aqui. Testar uma ao vivo. Connected. Pra ver o que vira. As mesmas músicas, vocês vão me dizer. Ah, lembrando, só comentando um pouco, na questão do volume, até aqui é aceitável. Até aqui, ó. É aceitável o volume. Mais do que isso é onde começa a distorcer. Beleza? Vamos ver na caixinha Bluetooth. Fazer uma pequena pausa aqui que eu tô com bastante dificuldade no foco. Acho que melhorou um pouquinho, né? Essa é a caixinha Bluetooth que tava mais perto, assim. Eu não gosto muito de Bluetooth, então eu não tenho caixas boas. Essa é... Pra quem quiser comparar, eu fiz um vídeo de um celular Zuk Z2 no unboxing dela. Tem alguns sons dela tocando. Então talvez dá pra comparar um pouco a qualidade de som. Não muito, claro, mas dá. Deu pau no foco de novo, peraí. Aproveitando que a música acabou e deu pau no foco, eu nem vou mostrar mais nada não. Eu vou deixar pra vocês julgarem o som, porque eu já tenho um nível de exigência com música maior. Já não acho essa caixinha de som tão boa, nem o aparelho, juntando os dois, então não ia ficar bom. Ao contrário da matemática aí, que negativo com negativo dá mais, aqui não ocorreu isso não. Mas acredito que isso seja o meu gosto. Provavelmente vai atender muitas pessoas. Fala, galera. Falar um pouquinho aqui da bateria. Eu não tenho muito o que falar sobre ela, porque faz uma semana, então provavelmente a bateria ainda tá
tipo, se adaptando, amaciando, né? Ou já, talvez já amaciou, mas enfim, vou falar mais de casos extremos. No geral, vocês vão conseguir em torno de 4 horas a 5 horas de tela ligada, né? Esse dia aqui foi um dia bem atípico. Eu fiquei sem internet de domingo para segunda. Então, na segunda-feira, eu usei muito a internet. Aliás, domingo e segunda, né? Eu usei muita internet, né? Aí vocês me perguntam, como que você usou muito se aqui só tá 2 horas de tela? Aí que tá. Eu não usei totalmente no aparelho. Se eu não estava navegando pelo aparelho, eu estava roteando a internet. Então eu acho que durou bem a bateria, fez 2 horas e 16 minutos de tela, porém com o roteamento no 4G, né? Então, eu não sei exatamente que hora que eu comecei a usar aqui, mas foi um dia que eu não dormi, como vocês podem ver aí. Eu não dormi muito bem. Comecei a usar aí em torno de 1 hora da manhã, meia-noite e pouco, talvez. E durou aí até umas 22h30, alguma coisa assim. Ou seja, cumpriu muito bem o papel e garanto para vocês que me salvou na faculdade, porque no dia seguinte eu teria prova e eu precisei baixar documentos, pesquisar, ver alguns vídeos e tudo mais. Então acho que valeu bastante a compra do aparelho nesse ponto. Eu não esperava que iria durar tudo isso. Me surpreendeu, principalmente porque quando eu estava usando somente o 4G, estava indo muito rápido, né? Quando liga o compartilhamento, né, o hotspot, costuma ir mais rápido, mas como eu não estava usando a tela do aparelho, durou bastante, na minha opinião. Como vocês podem ver aí o resto, aqui não especifica muito a rede nem nada, achei interessante, mas é o que eu usei. Nesse dia aqui, foi um dia atípico também. Eu tava vendo muito vídeo e filmes, que eu não tinha nada pra fazer, viajando em ônibus. Então eu costumo ver algumas coisas no celular e aproveito para testar a bateria. Normalmente meu teste máximo de bateria, assim, para saber o máximo que ele duraria é assim. Aqui, que aconteceu? Eu fui colocar o filme e tudo mais. De repente aqui meio que estagnou, como vocês podem ver, é porque eu dormi. Então o aparelho parou de reproduzir o vídeo. Aqui eu dei uma pequena carga porque eu achei que ele estava desligado quando eu acordei. Teoricamente eu deixei o filme rodando, mas acabou e não repetiu. Então ficou bem estável aqui. Eu achei que estava desligado, já dei uma carguinha básica, mas não. Esse tempo de tela depois da carga eu nem utilizei mais. Se foi uns 2 minutos só, nem isso. Então ele chegou mais ou menos nos 32% e parou em torno de 28% por aí. E deu um total de 5 horas e 14 minutos de tela. Ou seja, se tivesse utilizado totalmente os 100%, né? Eu acho que ele chegaria numas 6 horas, 6 horas e meia de tela. Mas isso é reproduzindo vídeos e filmes. Ou seja, é um uso intenso da tela, mas não tanto do aparelho. Bom, talvez o processador, já que é um processador mais fraco, precisa decodificar e tudo mais. Mas eu acho que não é uma tarefa tão estressante para ele assim. Por fim, é mais isso que eu tinha falado da bateria. Eu vou comentar um pouquinho mais no final do vídeo. Mas no geral é um aparelho aí que vocês vão conseguir em torno de 4 a 5 horas de tela. Talvez um pouco mais dependendo do seu uso, mas duvido que passe de 5 horas e meia, 6 horas, na minha opinião. Só se for um uso muito, muito básico. Dando prosseguimento, falar um pouquinho das fotos. Isso aqui eu estava no centro de Curitiba. Para começar a falar das fotos, eu vou primeiro dizer para vocês que eu estava pensando nos usuários mais básicos, ou seja, eu usei configurações originais, aplicativo padrão, o que veio no aparelho, não alterei em nada.
nem foco nem nada na maioria das vezes. Eu apenas retirei o aparelho do bolso, abri a câmera e bati a foto, depois de esperar ele focar, é claro. Mas já adianto que dá para conseguir resultados melhores, porém não esperem muito. Eu acho que pelo valor do aparelho a câmera atende bem, principalmente para quem usa redes sociais, acho que é a maioria dos casos, né? Bom, nesse dia aqui foi num sábado passado, não me lembro a data exatamente, mas hoje é dia 18, foi no sábado passado. Nesse dia o céu não estava tão escuro assim. Como vocês podem ver, ele tira foto no padrão 4x3. Dando um pouco de zoom, aqui vocês conseguem ver até alguns detalhes, mas dá pra ver que começa a ficar ruim a imagem com um certo zoom. Aliás, acontece isso com praticamente todo aparelho, mas só comentando. Meu foco aqui não é falar de fotografia, muito menos. Eu sou apenas um entusiasta, assim, longe de ser um profissional, e muito menos quero ensinar fotografia. Então eu só vou comentar percepções básicas, não vou entrar em detalhe de alcance dinâmico, exposição, nem nada, beleza? Como eu disse anteriormente, dá pra tirar fotos melhores, mas eu tô pensando nos usuários mais básicos aqui, que só querem o aparelho para tirar foto. Aqui eu tentei fazer um HDR, mas como vocês podem ver aqui, deu algum probleminha na composição da imagem, talvez eu dei uma mexida, mas é possível ver alguns detalhes, não muito, né? Deu uma melhoradinha nessa área aqui, e Pi estragou totalmente aqui, ficando sobreexposta, que é quando estoura o branco. Aqui dá pra ver que o céu já está um pouquinho melhor. Eu tentei fazer HDR também, essa parte ficou muito escura e essa mais clara. Sem o HDR estava muito ruim. Estava dentro de um restaurante, é bom mencionar, né? Aqui, para quem conhece, é o Parque Tingui, em Curitiba. Eu deixei ele no foco automático e deu esse resultado. Essa parte está muito subexposta, que digamos que é mais escura, né? E aqui no céu está relativamente fiel. Mas eu não gostei muito do gerenciamento de foco automático dele. Isso aqui, se você mexer manualmente, já resolve bastante. Aqui, ó, praticamente não dá pra ver nada. Aqui eu estava praticamente no mesmo lugar. Como vocês podem ver, tem essa mesma moça que estava por aqui na outra foto, mas eu mexi no foco manual. Eu coloquei o foco mais embaixo. Vejam o resultado, já melhorou consideravelmente. Isso só alterando o foco com o dedo, não fiz praticamente nada. Aqui foi uma foto sem HDR, normal mesmo, com o foco mais embaixo também, como vocês podem perceber, tá mais aqui. Se eu tivesse tirado no foco automático, daria aquele probleminha de subexposição, mas em compensação estourou aqui o céu, né? Aqui também. Essa parte aqui dá pra ver já alguns detalhes, por exemplo aqui da madeira, né? Mas o céu ficou uma parte estourada e aqui tá bom, correto? Isso aqui, passando pela ponte, olhando para o lado direito, dá para ver um lago ou alguma coisa do tipo e as árvores. O nível de detalhe com um certo zoom é bom, mas aproximando muito fica bem ruim, como já era de se esperar pela câmera do aparelho. Mas no geral eu gostei do resultado, não achei tão ruim não. E o foco automático, não mexi em nada nessa. Essa aqui, foco automático também.
dá pra ver alguns borrões. Isso aqui eu tentei tirar a foto dessa mansão, né? Achei bem bacana, mas ficou muito subexposta. Foco automático. Aqui já deu uma melhorada, mas estourou o céu. Esse foco aqui não foi um HDR, se eu não me engano. Eu precisava ter certeza, mas eu acho que foi. Se não foi HDR, eu mudei o foco. Esse aqui eu fiz duas comparações. Aqui foi com o foco original e aqui com o HDR. Como vocês podem ver, o HDR melhorou bastante essa parte aqui de baixo, mas em cima não consertou nada, talvez até piorou no olhar de alguns. Essa aqui, foco automático, é o memorial da Ucrânia, né, se eu não me engano. Eu achei que o resultado ficou bacana, apesar do céu ali. Aqui, como vocês podem ver, dá pra ler, mas chegando o zoom muito perto fica bem distorcido. Nessa foto aqui eu esperava um pouquinho mais pelas condições de luz, mas não ficou ruim. Aqui dá pra ver claramente que está ruim, bastante ruim. E o resto da imagem apresenta aí um resultado razoável. Essa imagem eu já achei que ficou muito boa, dado o sensor do aparelho e suas limitações. Gostei do resultado. Se eu não me engano, essa aqui foi feita só com um foco automático também. Como vocês podem ver, ficou bem subexposto. E eu achei que deu um efeito bacana, mas não era o resultado que eu esperava. Aqui não dá pra ver quase nada. Aproximando aqui, vocês conseguem ver algumas pessoas e tal, mas enfim, o efeito não ficou bom não. Aqui já foi usando o HDR, deu uma melhorada, uma boa melhorada, né? Aqui HDR também. A foto ficou com um efeito meio estranho, como vocês podem ver aí, tá longe da realidade, mas eu achei que ficou até legal. Não foi nenhum efeito do aparelho não. Aqui foi culpa minha, eu dei uma tremidinha, tentei fazer HDR, não ficou bom. Esse aqui é nos vinhos Durigan aqui de Curitiba também. A água e essa roda estavam em movimento. Como vocês podem ver, não ficou legal. Isso aqui já era no final da tarde, por isso que não está tão bom assim. Aqui já estava começando a escurecer. Não tá nem um pouco legal, mas um pouco aqui é o foco automático do aparelho. Como eu não mexi no foco, deu esse resultado bem ruim. Mas como eu disse, dá para melhorar isso só mudando o foco. Aqui já estava de noite, como vocês podem ver. O resultado não foi muito satisfatório. Bastante ruído, muito ruído. Aqui é no Parque Barigui, já dá pra ver um pouquinho de ruído, mas bem menos, com o zoom, e de longe assim ficou bem bacana, na minha opinião. Correto? Aqui já ficou um pouco subexposto, né? Começou a falta de luz, o aparelho demonstra suas limitações. Essa imagem aqui, apesar da subexposição, eu achei que ficou legal. Bom, dando prosseguimento, uma coisa que eu uso muito a câmera no dia a dia é para tirar fotos de documentos. Nesse caso aqui, eu faltei numa aula básica aí e peguei o exercício de um colega meu. Putz. Como vocês podem ver, o resultado saiu bem satisfatório, bem legível.
E já adianto para vocês que está bem melhor que meu antigo Moto G. Então, ponto positivo. Aqui eu estava num cinema. Eu decidi tirar essa foto só para mostrar para vocês aí como ele é no escuro. Acho que todo mundo tem noção ou conhece, né? Como é uma sala de cinema só com aquelas luzinhas de ambiente, né? E esse é o resultado. Aqui, foco automático, configurações tudo automáticas, normais, né? E aqui com HDR, para vocês verem a diferença. O HDR ajuda bastante, mas não faz um milagre, né? O professor levou algumas provas anteriores, tirei algumas fotinhas. Como podem ver, resultado bem satisfatório. Aqui estourou um pouco branco, né? Mas no geral tá legal. Bom, depois de mostrar tudo isso, o que eu posso falar para vocês? É uma câmera que vai satisfazer usuários básicos de redes sociais. E no mais, ela oferece bons resultados em condições de boa iluminação. E em condições de baixa iluminação, já sabe o que acontece, né? Não tem muito o que fazer. Eu que tenho uma exigência um pouco maior com fotos, com certeza esse celular não substitui minhas câmeras, mas vai quebrar o galho no dia a dia para alguma coisa, principalmente para os documentos, que eu tiro bastante fotos. Então, na minha opinião, está mais do que aceitável aí pela categoria e preço do aparelho. Agora estamos já partindo para o final do review com iluminação bem prejudicada. Espero que não fique tão ruim. Eu gostaria de falar um pouquinho da apresentação do aparelho. Como vocês puderam ver no unboxing, a TP-Link caprichou um pouco aqui na caixa, né? Veio muito bem embalada, coisas que em outras marcas às vezes nem tem. Eu não vou mostrar muitos detalhes porque a câmera não vai focar com essa iluminação ruim, mas veio tudo encapadinho e tal. Demonstra um cuidado da marca, né, com o nosso mercado, que é praticamente o mesmo vendido lá fora. A única diferença é que lá fora vem uma película e aqui não. Minhas conclusões pro aparelho é que ele vale a pena, apresentou um desempenho mais do que satisfatório para o preço e até para a categoria. Na minha opinião, ele valeria aí até 420, 430 reais. Mais do que isso, compensa comprar o LG X Power, que em promoção fica entre 470 a 550. Ele vai oferecer praticamente o dobro da bateria e um desempenho de processamento também quase o dobro. Na prática, obviamente não é o dobro que se apresenta, mas é considerável a diferença. A bateria até que me surpreendeu, esperava menos, mas também poderia ser melhor. Para o meu uso, é um aparelho que eu vou ter que carregar praticamente diariamente, praticamente todos os dias, ou então não vai chegar a um dia e meio. Para quem usa menos, com um uso bem moderado aí, com certeza dá para usar uns 2 dias. Mas então as minhas impressões ficam por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só postar aí nos comentários ou ir lá no grupo do Facebook. Obrigado por assistir, valeu!